Oi, e aí, gente, tudo bom com vocês? Eu nem acredito que eu vim trazer o vídeo de tag dos 50%. Sabe por que que eu não tô nem acreditando? Porque eu sempre quis fazer esse vídeo, desde quando eu comecei o canal, eu queria fazer esse vídeo e aí eu nunca trouxe ele, mas dessa vez eu consegui, tô muito feliz, amiga. Então eu vou tentar não enrolar. Eu li 12 eu vou colocar 12 porque o último livro dessa lista, eu tô terminando ele ainda. Tô lendo pelo Kindle, tô terminando ele ainda, mas tá tudo certo. E vamos embora. E eu não vou enrolar muito nessa introdução aqui, então é nóis. E só pra avisar pra vocês, eu adaptei as perguntas que eu via normalmente nos vídeos de tag dos 50% para perguntas que fizeram sentido pra mim no meu primeiro semestre. Tá, então só pra esclarecer pra vocês, antes de começar tudo, os livros resposta, assim, da tag, tipo, a primeira resposta, a primeira pergunta, né, o primeiro livro, ele foi o primeiro livro que eu li no ano. E aí, tipo, a quinta resposta é o quinto livro que eu li no ano. Tá na ordem cronológica ali dos livros que eu li. Então, espero que vocês tenham entendido. E é nóis, feroz. É isso aí. Gente, a primeira pergunta que eu coloquei aqui é um livro que me fez feliz. Assistente do Vilão. Ah, eu tô olhando pra cá, gente, é porque meu computador tá aqui, então é por isso. Gente, nossa, marquei um tiquinho bom, acho que dá pra perceber. Gente, eu amei esse livro. Eu acho que eu li ele um pouquinho atrasado, assim, não atrasado, né? Tipo, eu não concordo muito com esse lance de ler o atrasado, não. Quando eu digo, tipo, eu li fora de hora, é fora do hype. E aí eu li ele muito depois. Eu amei esse livro. Eu vejo a galera fazendo algumas críticas, assim, ao vilão, né? Propriamente dito. Ah, não. Nem a pau. Amo o vilão. Ele é incrível. Gente, ele é incrível. A vilania dele é uma coisa super sussa. Assim, não dentro da história. Dentro da história, meu Deus do céu, ele é o pior homem do universo. Mas pra gente que tá acostumado com a adaga no pescoço ali e tal, e tiro, porrada e bomba, a gente acha ele um querido. E ele é real, um querido. Eu amei esse livro, ele super me fez feliz. Eu gargalhei demais da conta. Eu acho que dei 5 estrelas favoritadas pra ele. Agora eu tô meio sem saber, mas eu amei. Sério. Se você não leu Assistente do Vilão, leia. Eu nem posso dizer que eu comecei não, tá? Porque eu li, sei lá, 2 páginas do livro 2 no início desse ano, só que eu tava em viagem e aí, eu acabei, saí da viagem, voltei pra casa, guardei o livro e esqueci que estava lendo o livro, peguei outro livro pra ler, nada a ver. Mas eu ainda pretendo voltar para o segundo livro dessa saga aqui, que eu pensei que fosse ser trilogia, nem vai ser trilogia. Eu acho que o quarto vai sair ainda esse ano, se eu não me engano. Leia. Se você não leu, leia. E aí, pergunta de número 2. Coloquei aqui um livro tenso. Não tem como colocar nessa lista aqui um livro tão tenso quanto Herdeira do Fogo. Nossa. Gente, Herdeira do Fogo. 4º livro da saga Trono de Vidro. Também marquei um tiquinho bom aí. Olha só. Nossa, cara, eu surtei muito com esse livro aqui. Por quê? Porque foi um livro que eu comecei a ler em 2025 e aí eu dropei, porque eu tava com raiva da Selena. Eu comecei a ler Herdeira do Fogo logo em seguida, assim, que eu terminei Coroa da Meia-Noite, que tem vlog aqui no canal. E eu achei, nossa, eu tava odiando tanto a Selena, as decisões que a Selena tinha tomado, né? A Jéssica Sonsa, se precisar de uma sonsa, a Jéssica não serve. Eu tenho vergonha de ter ficado com raiva da Selena. Não, mentira, tá? Não. Já ia zoar aqui. Não. Eu não tô com raiva, porque, tipo assim, as minhas. Você já conhece a saga, você tá sabendo por que eu troquei de opinião, né, amiga? Nem precisa me avisar, né? Pois é. Aí o que acontece? Eu tava com raiva da Selena, mais por causa da Selena, a forma como ela tava se portando, do que da problemática em si. Porque na problemática em si, você tá me entendendo? De Coroa da Meia-Noite, tipo, a gente já sabe que vai rolar. A Sarah J. Maas tem a mania de ficar trocando de casal, então assim, né, ela tem mania. Ela tem essa mania incurável, não tem tratamento, tá? O médico falou que não tem tratamento. E por isso ela segue escrevendo livros que ela fica trocando o casal o tempo inteiro. E isso me deu ódio, porque eu amava o Chaol. Hoje eu basicamente respeito o Chaol, mas enfim. Aquele momento do vídeo, assim, se você já terminou a saga toda, você vai ficar rindo da minha cara. Pode rir, amiga. Você não foi uma amiga de verdade, porque era pra você ter me avisado que eu ia me ferrar com o Chaol. Ninguém me avisou que eu ia me ferrar com o Chaol. E aí, eu comecei logo em seguida que eu terminei Coroa da Meia-Noite. Eu comecei Herdeiro do Fogo. E eu não gostei. Assim, quando eu comecei, parei na página, sei lá, 38. E aí eu voltei esse ano de 2026 e, gente, segundo livro do ano,
Pensa numa pessoa que surtou. Surtou. Eu surtei. Eu amei esse livro. Trono de Vidro só começa a partir de Herdeiro do Fogo. Não tem o que fazer. Não sou eu que faço as regras. A saga realmente deu um pontapé assim que eu falei, vou me segurar aqui, senão vou cair, vou sofrer um acidente. Passei a amar a Celaena, a protagonista. Amei o Rowan. Ai, gente, sério, tudo nesse livro é perfeito. Esse livro não teve defeito nenhum. O único defeito desse livro é que ele acaba. É isso, mas até nisso é bom, porque aí vem o outro. Que já eu falo dele. Pergunta de número 3. Um livro Água com Açúcar. Olha, não me dói tanto falar desse livro aqui, porque amor é gelado. Ai, ó, pra ser assim, vou passar um tiquinho de pano, tá? Também marquei um tiquinho bom. Porque esse livro aqui eu realmente acho que eu li ele na hora errada. Acabei de falar que eu não acredito nessa de tipo, ai, li esse livro na hora errada. Não, gente, esse aqui eu li ele na hora errada, tá? Se eu tivesse lido esse livro aqui com 12 anos, eu teria amado. Mas agora, gente, no auge da minha terceira idade, que eu sou uma jovem senhora, você sabe, não dá, cara. Tipo, eu achei ele muito previsível. Previsível não de um jeito positivo. Porque tem livro que é previsível até certo ponto e eu consigo gostar. Esse livro aqui, cara, eu dei 2 estrelas pra ele, se eu bem me recordo. Não porque ele é horrível, mas porque ele tem nada. Ele é muito rápido. Tudo nele acontece muito rápido. Não por ele ser pequenininho. Eu acho que tinha espaço, sim, pra fazer um desenvolvimento da hora. Não achei que a autora aproveitou. Personagens. Não posso falar que eu curti muito. Nem lembro o nome da protagonista. Não, Lina. Lina, tá. Agora, o interesse romântico... Vou colar, gente, sério. Ren. O Ren, ele não me conquistou. Eu achei ele meio boçalzinho, não me conquistou tanto. E eu achei o máximo, eu comecei a rir, tipo, porque a Lina, ela... Quando o plot é revelado, ela toma um susto. Ela fica tão chocada com a coisa que eu comecei a rir, porque eu falei assim, não, amiga, para de exagerar. Juro pra você. Cara, eu juro pra você. Ah, sei lá. É bonitinho. É um livro bonitinho. É um livro legalzinho. Mas é um livro que não tem muita coisa, não. Então você fica meio... tá bom. Se eu não tivesse colocado, se eu não tivesse feito uma lista aqui organizadinha pra falar desses livros, eu acho que eu nem teria lembrado que eu li esse livro esse ano. Juro pra você. Não teria lembrado. É isso aí. Ó, pergunta de número 4. Um livro que eu devorei. Esse eu devorei de verdade, tá? A Empregada. Li ele no Kindle. Foi o primeiro livro no Kindle que eu li na vida. Esse livro eu realmente devorei. Eu li ele muito fora do hype. Já tinha tomado um pouquinho de spoiler, sim. Só que foi um spoiler, que não foi spoiler, tipo, foi uma dica. E aí eu entendi, enquanto eu tava lendo, eu entendi os caminhos, assim, pra que caminho que a autora tava jogando a história. E, gente... o plot, ele é meio que revelado na metade do livro, assim, bem dizer. Eu não sei explicar. Eu fiquei afetada. Eu fui real afetada, porque eu não queria... Por mais que eu estava esperando, porque eu deduzi, não foi só uma questão de spoiler, foi uma questão de dedução. Mas eu não queria, não, amiga. Eu não queria, porque eu realmente estava querendo que fosse Disney, sabe? Tipo, e Viveram Felizes, por exemplo. Cara, eu tava super querendo, mesmo sabendo que não ia pra esse rumo. Mas, gente, sério... Que livro. Eu vejo a galera falando que não curtiu. Não todo mundo, claro. Todo mundo que fala que não curtiu esse livro. Ai, gente, é um livro que não tem uma escrita muito boa. Olha, eu concordo um pouco. Eu não acho a escrita de A Empregada, tipo, a revolução. Não, eu acho uma escrita... Não, mas eu não acho uma escrita ruim. Eu acho uma escrita super, hiper, mega power fácil. Sabe aquela escrita fácil que você lê assim? Não, foi assim. Tanto que eu devorei ele. Eu comi ele. Como? E eu nem gosto de angu. Eu dei 5 estrelas pra ele. Ele não foi um favoritado, porque eu achei que faltou um temperinho ali a mais. E porque eu não achei a escrita isso tudo. Não é uma escrita muito rebuscada, não. A galera que fala que não gosta por causa da escrita, eu não consigo concordar. E a galera que fala que não gosta porque é um livro muito previsível, um livro muito tipo assim... Ah, tem vários thrillers que são dessa... Que tipo, obedecem essa mesma cartilha. Olha, eu nunca li. Não posso concordar porque eu nunca li outros thrillers que tinham essa mesma cartilha. Então... me surpreendeu demais da conta. Eu passei mal. Foi aquele momento que eu tive que tampar a boca, assim, ficar tipo... Não tô acreditando. E o final do livro, gente... Uma coisa que eu preciso falar. Tipo, o final desse livro, acontece uma coisinha, assim. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo mais aprofundado sobre esse livro aqui. Porque esse livro...
eu fiz uma coisa que eu não gosto muito de fazer, que é tipo, quando eu termino de ler o livro, eu vou ver o filme. Aí, gente, eu acho que eu nem quero fazer isso mais, porque eu acho que o povo hoje em dia não sabe fazer filme mais. Gente, ninguém do elenco daquele filme me convenceu. Eu achei o filme horrível e o livro maravilhoso. Se você não quer ler o livro e quer ver só o filme, capaz que você vai achar a história uma bosta, porque, primeiro, no filme mudou tudo. Mudou o final com coisas que eu achei significativas, mudou traços de dentro da história, tipo, pontos muito específicos dentro da história, tipo, cômodos, tipo, que faz muita diferença dentro da história. Isso me fez ficar meio, tipo, só que não é culpa do livro, é culpa, né, do filme, da direção do filme. Uma coisinha só micro no final desse livro que eu achei, tipo, não, amor, que é muito mais ressaltada no filme. Se Deus tá me entendendo, eu achei, tipo assim, que faltou uma pitadinha de realismo ali no final. Não foi suficiente pra tirar uma estrela, ainda assim, do livro, sabe? Eu consegui, tipo, super manter as 5 estrelas dele e super indico, porque ele é perfeito. Mentira, ele não é perfeito, ele só é muito foda. Aí, gente, pergunta de número 5. Um livro pra servir de abraço quentinho. Livra-me. Ai, amiga, estilhaço. Uma inscrita muito fofinha. Ai, eu esqueci seu nome, mas eu vou colocar seu comentário aqui. Ela pediu pra fazer um vídeo só de Livra-me e eu vou fazer, tá, amiga? Eu vou fazer esse vídeo especialmente pra você, aquelas. Olha, quando eu digo que esse livro ele é um abraço quentinho, eu sinto que é minha responsabilidade para com você, sabe? Sabe a responsabilidade afetiva? Então, eu preciso te falar. Se você leu toda a saga Estilhaça-me, não leu nem os contos, não. Você não quis nem ler os contos, não. Você leu, tipo assim, do 1º ao 6º dos oficiais. E aí você falou assim, legal. Não há grandes coisas, não, legal. Isso, e você, tipo assim, e aí do nada você quis continuar a saga. Ô, gente, então, se você é essa pessoa, esse livro aqui, pode ser que ele te decepcione um pouquinho. Pode ser que você fale assim, amiga, é isso? Porque ele é um livro que não acontece muita coisa. Eu marquei um tiquinho dele. Esse aqui não foi muito, esse aqui foi realmente um tiquinho. Eu comecei a ler esse livro assim que ele chegou na minha casa. No momento em que ele chegou na minha casa, eu já comecei a ler ele. Porque eu comprei ele na pré-venda. Foi a única pré-venda da minha vida que, tipo assim, vou comprar um livro na pré-venda. E aí ele chegou certinho, sem... E aí ele chegou, de fato, na minha casa. Porque todos os outros foram extraviados. Aí eu, tipo, simplesmente cancelei a compra e é sobre. Mas esse aqui não. Esse aqui chegou certinho, bonitíssimo, perfeito. E no mesmo dia eu já comecei a ler ele. E assim, li ele também muito rápido. Só que, pra mim, que me considero uma pessoa muito fã de Estilhaça-me, ele não é um livro dispensável pra mim, mesmo não tendo grandes acontecimentos aqui dentro. Mas esse livro, ele tem o quê? Ele tem Candy, ele tem Warner, ele tem Juliette, ele tem Adam, sim. Se você tá falando aí, Jessica, Adam, gente, o Adam virou gente, pai de família, respeita. Assim, a galerinha tá toda 30 a mais e tá linda essa galerinha. Essa galerinha tá maravilhosa, tá linda, perfeita, tudo, amor da minha vida, são da minha família, tá? Não fala mal de ninguém, porque todo mundo é da minha família. E eu amei. E a Tahira Maffi era minha mãe, perfeita, fada, nunca errou. Gente, esse livro pra mim é isso. Ele é um livro complementar. Ele é um livro que a função dele no mundo é só te deixar feliz, porque esses personagens existem. Não necessariamente porque eles precisam fazer alguma coisa pra te deixar feliz. Não, só deles viverem assim já te deixa feliz, e por isso que ele é um abraço quentinho pra mim. Então fica o aviso, se você não é fã louca, desvairada da saga de Estilhaça-me, aí você quer retomar, muito provavelmente não é que você não vai gostar, mas esse livro aqui vai te deixar aquela sensação de foi só isso? É isso? Então tá bom. Mas ele é lindo. Ele é lindo. Ele é muito lindo, gente, sério. Ele é muito lindo. Tá, tópico sensível aqui, hein? Não fala que eu não avisei. Pergunta de número 6. Um livro que me fez chorar. Muito. Rainha das Sombras. Nossa Senhora! Meus amigos! O que é esse livro aqui? Vou falar nada não, vou só mostrar. O que é isso aqui, amiga? Não, sério? Tô falando sério, tô brincando não. Gente, essa mulher, a Sarah J. Maas, isso aqui é teste pra cardíaco. Essa mulher me matou do coração nesse livro aqui. Eu chorei igual um gambá. Eu chorei muito. Tô chorando até agora por causa desse livro aqui. Não tô zoando. Este livro, esse aqui, não tem defeito nenhum. Eu entrei na leitura desse livro, tipo, com
com aquele medo estupefata e louca, desvairada pra começar a ler esse livro aqui, por causa do final de Herdeira do Fogo. De fato, por isso que eu coloquei Herdeira do Fogo como um livro que me deixou tensa, porque o final de Herdeira do Fogo, os acontecimentos finais de Herdeira do Fogo que guiam pra esse livro aqui, mano, é uma coisa que você fica preocupado. Porque a Sarah J. Maas, quando ela vai desenvolver a trama e os personagens, ela é uma pessoa assim meio sanguinária. No sentido, tipo assim, ela não tem dó do personagem. Personagem este que você quer colocar dentro de uma caixinha e proteger pro mundo não machucar, sabe? Tipo, e a Sarah não tem muita dó. E chegou no ponto de você real ficar preocupado, falar assim, gente, essa mulher vai matar meus personagens, não. Essa mulher, não. Essa mulher, o que ela vai fazer com eles? Não, por favor. Você fica preocupada, amiga. Você fica com aquela vontade de ligar pro 911. E aí, você entra pra isso aqui, não para de acontecer coisa, você fica preocupado, segurando assim nas paredes, porque tá acontecendo tanta coisa tão rápido que você fala assim, meu Deus, eu vou cair aqui, o que tá acontecendo? E você quer estar no meio do tiro, porrada e bomba, porque pensa num livro lotado de personagem bom. É muita gente que faz diferença na história. Aqui já é o 5º livro da saga e muita coisa acontece aqui que você não tava esperando. Quem começa a ler a saga, gente, ali, os primeiros livros são ótimos, tá? São muito bons. Mas é verídico. A saga Trono de Vidro, ela só começa mesmo, o peso dela só começa a partir do livro 4, esse aqui é o 5º. Você fica assim, gente, que loucura, a história começou daquele jeito. Tipo, começou com aquele tom, e o tom aqui é outro, totalmente diferente, amiga. Eu tô com medo, eu tô louca pra continuar a saga, mas eu tô com muito medo de continuar porque ela tá acabando. Não, e essa saga não pode acabar. Essa saga aqui, tô falando que você, na moral, Sarah J. Maas, na moral, assim, imperdoável você finalizar uma saga dessa aqui, absurdo. Só que gostaria de deixar claro aqui que eu acho um absurdo e eu vou fazer uma reclamação. Tá, aí agora, eu tô tremendo aqui, ó. Tô tremendo de verdade, amiga. Por quê? 7ª pergunta. O livro que mais me prendeu e eu queria que não tivesse terminado. Esse livro aqui, ele não tinha direito de ter fim. Morro dos Ventos Uivantes. Meu Deus, gente. Tá, agora pensa um livro recheado, muito bem recheado, sem miséria, tá? De personagens odiosos. Não cabe. Se eu balançar aqui um tiquinho, olha o tanto que eu marquei, querido, olha. Se eu balançar aqui, acho que vai cair os personagens odiosos. Então, vou manter ele bem paradinho aqui pros pobres coitados não sofrer acidente. É esse livro aqui, O Morro dos Ventos Uivantes. Agora, eu gostaria de saber como é que essa mulher, a Emily Brontë, como que ela conseguiu a maestria de criar uma história fabulosa, perfeita. Quando eu digo perfeito, Jéssica está falando perfeito. Perfeito, Jéssica, toma cuidado, porque perfeito é coisa que não tem defeito nenhum. Perfeito. Isso aqui não tem defeito nenhum. Isso aqui é a pessoa que fala de O Morro dos Ventos Uivantes. A pessoa que tem isso aqui como o pior livro da vida, gente. Não. Tô começando a tremer aqui, só que dessa vez é de ódio. Gente, não dá pra achar isso aqui ruim, não. Não. Ó, desculpa. Não dá pra achar isso aqui mais ou menos. Ai, Jéssica, mas é questão de opinião. Não. Não, eu não aceito. Esse livro aqui, ele foi um achado na minha vida. Eu sempre tive medo de ler esse livro. Só que pra esse livro aqui, eu vou fazer diferente do que eu falei pra vocês que eu fiz com a empregada. Nunca assisti nenhuma adaptação desse livro e eu pretendo seguir dessa forma. Porque eu pretendo viver o resto da minha vida preservando tudo que eu imaginei da figura dos personagens, dos cenários principalmente, porque é um livro tão imersivo, com uma narrativa tão absurdamente incrível, que você sente cheiro. Gente, eu não consigo explicar. Foi um livro que me fez sentir cheiro. Eu senti cheiro da casa que é retratada aqui. Eu senti cheiro, dos ambientes. Eu senti cheiro da grama. Eu senti cheiro, não sei, consigo explicar, da lareira, da madeira crepitando. Eu não sei te explicar. É um livro muito imersivo, que eu chorei muito com esse... Jesus amado! Numa determinada cena que eu fiquei preocupada, meu marido começou a rir, ele ficou olhando pra minha cara porque eu tava no lado dele, e ele começou a rir, ele, sério? Gente, eu comecei a chorar tanto, de soluçar, porque num determinado momento aqui, numa cena mais pro final, não, nossa, sério,
Não gosto nem de falar, que eu vou começar a chorar de novo. Que ódio. Ai, que raiva. Enfim, é isso. Só acho que só pra minha... como é que fala? Reação, você tá conseguindo entender. Mas esse livro aqui... Nossa, não preciso nem falar que ele é 5 estrelas favoritadas. Gente, que livro... Ai, ele é lindo! Nossa, eu tô chocada que eu tô querendo chorar. Que ódio. Só que é um lance tenebroso, amiga. Por quê? É um gênero complicado de você enquadrar esse livro aqui. Porque, tipo assim, romance. Eu sei que você deve estar aí pensando, tipo assim, mas é porque ele é um clássico. Gente, clássico não é gênero, tá, amiga? Só pra falar. Clássico não é gênero. É um romance. Só que eu não consigo colocar esse livro como romance, não. Porque esse livro aqui, ele é qualquer coisa, menos romântico. Eu me sinto mal quando eu tenho que colocar esse livro aqui num dos romances que eu li no ano. Por isso que, tipo, no diário de leitura, quando eu for trazer vídeos de diário de leitura aqui no canal, eu vou especificar isso melhor pra vocês. Porque no diário de leitura, eu gosto de colocar todo o clássico que eu leio lá dentro como clássico. Eu faço a separação por gênero, mas os clássicos eu coloco clássicos. Não só por causa desse livro aqui, por causa de outros também. Mas um exemplo que eu tô te dando é isso. Eu não consigo colocar esse livro aqui, embora seja o gênero dele, eu não consigo colocar esse livro como romance, não. Porque você leu, você tá me entendendo. Todo mundo tóxico, todo mundo doido, pirado da cabeça. Então, se você for pegar esse livro aqui pra ler, pega ele sabendo disso. Por essas e outras, eu não pretendo ver nenhuma adaptação. Quero manter na minha cabeça, no meu coração, a memória que eu tenho do que eu li. E basta. E basta. Pergunta de número 8. Um livro totalmente esquecível. Vou ter que falar, infelizmente. O Segredo da Empregada. Olhe no Kindle também. Quando eu digo que ele é esquecível, eu não tô querendo falar que... Eu não tô querendo colocar defeito e falar que, tipo assim, isso aqui é um livro... Nossa, falei muito rápido. Quando eu falo que é um livro esquecível, eu não tô querendo falar que é um livro ruim, tá? Embora eu tenha achado que é um livro que teve seus problemas. Mas isso aqui é a continuação. A sequência de A Empregada é um problema. É um problema da expectativa. Por quê? Porque se você leu A Empregada e você gostou muito, você provavelmente gostou muito da fórmula do primeiro livro, porque é de fato uma fórmula que funciona muito, uma fórmula muito boa. E aí, o que eu notei pra esse livro aqui, o livro 2, é um livro que ele meio que tenta replicar a fórmula do primeiro livro. Só que, quando eu li o primeiro livro, eu achei a fórmula muito foda e muito, tipo assim, única. De modo que, quando eu percebi que essa fórmula foi replicada aqui... Gente, eu matei a charada, o plot do livro, no prólogo. Se você lê o primeiro livro e vai ler o segundo, não tem como você ler o prólogo desse livro aqui, do Segredo da Empregada, e não falar assim, entendi. Isso não seria um problema, não seria tanto um problema, porque é um thriller. Se a história tivesse um desenvolvimentozinho legal, eu não achei que teve. Desculpa, tá, ô Freida McFadden, mas eu achei que esse livro aqui, ele parece muito um rascunho do livro oficial, do que seria o Segredo da Empregada se tivesse sido finalizado. Parece um rascunho, eu não curti muito não. A tal pessoa vilanesca, assim, nesse livro aqui, que eu não vou falar quem é, não convenceu, assim, não me convenceu, particularmente falando muito, não consegui gostar. Eu achei pouca coisa, sabe? Eu achei pouca coisa se comparado ao que A Empregada entregou. Eu entrei com a expectativa muito alta por causa do primeiro livro. E, poxa vida, Freida, não curti muito não. Ele briga um pouco nessa questão de ser esquecível com Amor e Gelato, que eu até falei pra vocês que, tipo, se eu não tivesse colocado na lista, eu até ia esquecer que eu tinha lido ele esse ano. Então, é isso, gente. Se amou, briga comigo não. Te amo. Nossa, amiga. Cheguei num momento meio ruim aqui. O coração tá meio pesado. Por quê? Porque tô na pergunta de número 9. Um livro decepcionante. Me dói falar que esse livro foi o pior livro que eu li até agora, no ano de 2026. Por quê? Principalmente porque é nacional, poxa. Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Não. A todos os amantes de Rafael Montes, me desculpa, eu sei que vocês são muitos. E foi o meu primeiro contato com Rafael Montes. E eu fiquei muito chateada, porque eu achei esse livro... Desculpa, eu não curti. É um livro que eu li com nem 2 dias, gente. Eu li ele, tipo, na virada de um dia pro outro. Foi um livro que eu li ele muito rápido, eu devorei ele. Porque se você me conhece minimamente, você sabe que eu sou um disquinho fã, assim, de casos reais, assim, de true crime. E, gente, esse livro aqui, poxa vida, eu senti falta de uma coisa. Vou falar aqui com a honestidade do meu coração. Não tô querendo tacar hate, por favor, não me entenda errado. Mas, gente, esse livro aqui, por ser um baita, um fucking thriller, eu senti falta de realismo. Se você também é como eu, um pouquinho assim, muito
você é a pessoa do true crime, você não consegue aceitar o final desse livro aqui. Primeiro porque o final desse livro aqui ele é absurdo, em vários sentidos, mas eu acho que o primeiro e o principal é que o protagonista é um horror, é um lixo de ser humano. Tipo, ele é um lixo. Não dá pra aceitar o final disso aqui, tomar como, tipo, não, gente, isso aqui é totalmente passível de ter acontecido. Não, não é passível de ter acontecido, não é. O início dele é muito bem construído, a escrita do Rafael Montes é maravilhosa. Um livro que te prende muito, você fica estagnado ali. A trama é muito boa, a forma como as coisas vão acontecendo é absolutamente chocante. Você fica sem fôlego. É real, é um tipo de escrita que você fala assim, nossa, sério. Tipo, o cara sabe o que ele tá fazendo, o Rafael Montes. Só que chega o final. O problema desse livro é que ele chega no final. O que eu posso falar do final pra não te dar spoiler é que eu achei o final desse livro absurdo de um jeito... Porque existem dois absurdos. O absurdo de fenomenal e o absurdo de tipo assim, não, amor, não. Esse livro aqui é o segundo caso. Ah, não, gente, ó, eu não curti. Esse livro, eu dei 1 estrela pra ele. Eu dei 1 estrela pra esse livro. Eu tava pensando em dar 2 estrelas pra esse livro, porque foi um livro que me prendeu demais. Mas o final foi tão absurdo que eu não consegui. Eu fiquei de bode, não consegui. Foi mega decepcionante, eu fiquei muito triste. Não pense você que eu não fiquei, eu fiquei muito triste por ser um livro nacional e porque poxa vida, eu amo thriller. É muito difícil me decepcionar com um thriller desse jeito aqui. Porque eu falei com vocês de O Segredo da Empregada, mas tipo assim, O Segredo da Empregada, eu acho que eu dei 2 estrelas ou 3 estrelas. Não, acho que eu dei 2 estrelas. Isso aqui eu não consegui não, gente. E olha que isso aqui é muito melhor escrito do que O Segredo da Empregada. Gente, pergunta de número 10. Uma releitura peculiar. Por que peculiar, Jéssica? Me conta. Te conto, amiga. Você tem algumas horas? Ó, marquei isso aqui. Gente, Crepúsculo. O que rola com Crepúsculo? Eu, Jéssica, li Crepúsculo pela primeira vez com 8 anos de idade. Não façam isso. Gente, é por isso que eu falo, respeita a porcaria da classificação. Eu li esse livro aqui com 8 anos de idade pela primeira vez. Eu achei o ápice do ápice. Por quê? Porque eu já tinha assistido o filme. E assim, eu li na época, não sei, na verdade foi com 9 anos, não li com 8 anos. 8 anos não, foi com 9 anos. E tipo, eu li na época do hype. Foi na época de lançamento do filme. Então, assim, o mundo tava em cócoras. Se você é hater aí de Crepúsculo e vai falar comigo que fala que eu tô mentindo. Você aí que é hater de Crepúsculo, gente, você pode odiar Crepúsculo tanto que você quiser. Mas isso aqui foi um fenômeno mundial. Então, assim, não tem o que fazer. Eu não faço as regras. Eu já falei com você. Eu já não falei isso com você antes? Pois então. E eu amava, gente. Eu sempre fui time Edward. Pra eu chamar isso aqui, essa releitura de peculiar agora, tem a ver com Edward. Vou explicar um pouquinho por quê. Quando eu li, e eu li depois de assistir o filme, como eu já falei, eu senti que o livro era muito melhor do que o filme. E eu defendi essa ideia até pouco tempo atrás. Gente, tomei na tarraqueta. Ai, eu não achei não, amiga, desculpa. Agora eu não consegui achar. Agora, relendo esse livro, eu não consegui gostar. Por quê? Não é que eu não consegui gostar do livro, eu dei 3 estrelas pra ele. Só que é porque quando se assiste o filme primeiro, antes de ler o livro, né, que originou o filme, a gente fica com aquele apego emocional ao que você assistiu. Eu fiquei com aquela sombra de Kristen Stewart e Robert Pattinson, assim, na cabeça e no coração, amigo. Então, mano, quando eu fui reler isso aqui, achando que eu ia me encontrar com a Jéssica de 8, 9 anos, nossa, gente, não. Por quê? Porque quem não gosta de Crepúsculo dos filmes vai falar, tipo, Tá, se você não gosta de Crepúsculo, por que você não gosta de Crepúsculo em primeiro lugar? Eu tenho certeza que você vai falar que é a Bella. Você vai falar que a Bella é uma sonsa, que a Kristen Stewart é horrível, eu não acho. Eu acho a Kristen maravilhosa. Mas ela não tem nenhuma expressão, gente. Ela não tem expressão, porque a Bella é assim. E assim, a Bella, ela é sim uma personagem um pouquinho caricata no filme. Mas você não tem noção. Se você não deu isso aqui, gente, você não tem noção do quanto a Bella é caricata aqui. Ela é 10 vezes mais caricata aqui do que no filme. Tem essa coisa de ser diferente das outras garotas, essa coisa de ser tipo assim, ai, nossa, como eu caio o tempo todo porque eu sou muito destrambelhada. Gente, ela cai o tempo todo, ela literalmente é diferente das garotas. Ela literalmente não tem nada pra oferecer pra humanidade. No livro é isso, não tem nada pra oferecer pra humanidade. Só que ela não é nem o problema do livro pra mim, juro. O problema do livro pra mim é o Edward. Nem acredito que eu tô falando com vocês disso. Pra não me estender demais nesse vídeo aqui, eu tô pensando em trazer esse paralelo, um vídeo paralelo do filme Crepúsculo
Crepúsculo pro livro Crepúsculo, porque, gente, honestamente, eu não consegui gostar do Edward aqui não. No início do livro, amado, perfeito. No meio do livro, amado, perfeito. No final do livro, você quer pegar uma pedra e tacar na cara dele. Você fica assim, amor, o que aconteceu com você? Não te quer. Pode voltar. Volta pro final da fila e melhore como pessoa. Então é isso. Tô pensando em trazer um vídeo mais aprofundado sobre Crepúsculo. Eu acho que vocês vão gostar. Me conta aí, gente. Tá, pergunta de número 11. Um livro que me fez gargalhar. Ele não me fez rir, não. Ele me fez gargalhar. Que é isso aqui, amiga? Gente, Sorte no Amor, da Lynn Painter. Primeiro livro na vida que eu li da Lynn Painter. Eu fiz uma cagadinha. Por quê? Porque esse livro, se eu tô certa sobre a ordem de publicação aqui no Brasil, dos livros já lançados aqui no Brasil, da Lynn Painter, esse aqui é o 5º. Eu queria começar a ler os livros da Lynn Painter por ordem de publicação. Então, em tese, eu teria que ter começado por Melhor do que nos Filmes. Tô errada? Tô certa? Me conta aí. Só que me bateu uma pira. Por quê? Porque no meu diário de leitura eu fiz um bingo literário. Tinha um quadradinho lá que eu coloquei de ler um livro em um dia. E eu falei, poxa, vou achar um livro pequenininho aqui, tal, romance levinho, alguma coisa, pra eu conseguir ler em um dia. E aí, dos que eu vi assim na estante, vi que, tipo, que eu não tinha lido ainda e que me bateu mais interesse, principalmente pelo tamanho, foi esse aqui, Sorte no Amor. E aí eu comecei a ler ele. E só lá, tipo assim, no capítulo 6, eu acho, que eu percebi que eu falei, nossa, eu fiz um trem que não era pra fazer, por que eu fiz isso? Você toma um spoilerzinho nesse livro aqui de Amor por Engano. É tipo, o casal principal de Amor por Engano, rola uma coisa com eles aqui. Quando essa coisa tava rolando aqui, e eu fui entender que aquelas pessoas eram, tipo, os protagonistas de Amor por Engano, eu falei, não, foi aí que eu entendi que eu tinha feito cagada, sabe? Uma cagadinha de leve. Porque, gente, o lance de romance, o romance, tipo, contemporâneo, é que é todo clichê. Então, assim, não foi um super spoiler. É previsível de que os personagens, tipo, chegariam àquele momento. Amiga, eu ri, eu gargalhei alto com isso aqui, não foi pouco, não. Eu queria, tipo assim, vou ler um livro em um dia. Eu li esse livro aqui em 13 horas. 13 horas estas que eu parei pra fazer janta, eu parei pra tomar banho e eu parei pra jantar. Gente, eu amei a Lynn Painter. Tava, tipo, no 3º capítulo e eu estava em uma união estável com a Lynn Painter. E é isso. Foi um livro de romance clichê que eu fiquei, meu Deus, apaixonada. Por quê? Porque, se você já me conhece há um tempinho aqui do canal, você sabe que eu li um livro de uma autora muito famosa, que essa autora se chama Ellie Hazelwood. E esse livro muito famoso se chama A Hipótese do Amor. Gente, todo mundo fala tão bem desse livro. Todo mundo te convence tanto, as pessoas vendem esse livro tão bem. Mas na hora que eu fui ler ele, eu senti que eu fui soterrada por vergonha alheia. Eu tomei um pouco de birra de romance clichê. E aí eu fui entrar nesse livro aqui achando que eu ia tomar esse tipo de surra de clichê. Eu não tenho nada contra romance clichê, mas eu acho que tem que ter um filtro ali. E eu achei que eu poderia ter um pouquinho disso nesse livro aqui. E já entrei nele preparada pra eu receber isso. Gente, não tem. Não tem nada de vergonha alheia, pelo menos na minha concepção, não tem nada de vergonha alheia nesse livro. Eu amei esse livro. Pequenininho, tem que 250 e poucas páginas, 254, sei lá. Se você nunca leu Lynn Painter e você quer começar, eu nunca li Melhor do que nos Filmes. Eu vou te indicar começar por Melhor do que nos Filmes. Mas se você não tá nem aí pra esse tipo de coisa e fala assim, azar, por favor, leia Sorte no Amor. E aí, gente, o que acontece? Deixa eu até colocar aqui a capinha no Kindle. Por quê? Porque esse livro que eu vou mostrar aqui pra vocês agora que eu tô lendo, que é a pergunta de número 12, um livro difícil, é um livro que eu tô lendo agora. Achei aqui. Eu não terminei ele ainda, eu até mostrei ele aqui, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Gente, que livro, hein? Eu tô no meio, um pouquinho pra depois do meio dele, tô quase terminando já. Meu Deus, que livro difícil. Não só pela temática. Você nunca leu a sinopse desse livro? Eu vou resumir, vai ser o resumo do resumo do resumo. Ele vai falar sobre uma epidemia de cegueira, só que é uma cegueira diferente. Nesse caso aqui, as pessoas começam a ficar cegas e essa cegueira delas é uma cegueira leitosa. Em vez de chegar preto, as pessoas enxergam branco. As pessoas que veem aquelas que estão cegas, elas falam tipo assim, não parece que você tá cega, você tá igual, você tá a mesma coisa, mas elas não estão enxergando nada. E é de repente, é do nada. Eu vou dar esse resumo pra vocês. Tipo, acontece uma caralhada
porrada de coisa por causa dessa epidemia. Tipo, decisões governamentais. E Jesus, gente, é um livro que em determinado momento aqui, você gorfa um pouquinho, sabe? Você tem um tiquinho de ânsia de vômito. Porque vira uma anarquia, vira um estado de calamidade pública. Você começa a sentir cheiro. E não é são cheiros muito agradáveis, não. Até o momento eu não terminei ele, mas eu vou terminar ele agora há pouco. Mas é um livro que eu consigo indicar só pelo tanto que eu li ele até o momento. Mas eu coloquei ele como difícil, igual eu falei, não só por causa da temática, mas por causa da escrita. Nossa, é o livro mais diferente, mais difícil que eu já li. Porque, caraca, a escrita do José Saramago é uma escrita muito diferente, gente. É uma escrita muito difícil. A pontuação que ele usa aqui não é uma pontuação óbvia. Sabe quando você tá lendo um diálogo e aí, tipo, a pessoa, ela faz uma pergunta e aí, obviamente, tem um ponto de interrogação? É tipo uma coisa óbvia. Não tem marcação de diálogo nenhuma. É tudo do freestyle, assim, zaço. A pontuação daqui é uma pontuação toda doida. Eu não sei como que eu consigo entender quem é que tá falando. Tipo, é uma escrita muito difícil e muito diferente. Esse aqui, com certeza, não é um clássico que eu consigo indicar para um iniciante. Porque eu, Jéssica, achei um livro meio difícil nesse sentido. Embora ele seja um livro muito bom, magnífico. Eu tô muito ansiosa pra saber o final disso aqui, gente. Eu tô num momento muito tenso e eu tô querendo muito terminar. Nossa, disparado, um dos melhores livros que eu li até agora, tipo, no ano. E eu nem terminei. É isso. Só isso que eu consigo falar desse livro. E aí, gente, eu tenho mais 5 perguntinhas. Os livros acabaram, tá? Estão todos aqui. Esses foram os 12 livros que eu li no primeiro semestre de 2026. E aí eu tenho só mais 5 perguntas aqui que eu vou responder elas super rapidinhas. Já tô me estendendo demais. Esse vídeo vai ficar do tamanho do filme, do tamanho de Poderoso Chefão 2. Melhor autor do primeiro semestre. Acho que eu não preciso falar. Emily Brontë. É triste saber que ela só deixou um livro pra gente, tipo assim, tô dizendo fora os poemas, mas livro mesmo, livro. É muito triste saber que das irmãs Brontë, da Emily Brontë, a gente só tem o Morro dos Ventos Vivantes. E tipo, e é esse espetáculo. Cara, não tem como eu não colocar a Emily como melhor autora do primeiro semestre, porque ela foi absurda nisso de escrever uma trama incrível, perfeita, que você não quer largar, que você tá lá dentro, você tá imerso lá dentro. Mas os personagens são horríveis, são odiosos, você quer, sabe? Você tem ranço de quase todos eles. Então, dá pra entender esse livro ter sobrevivido ao tempo, ele ser um clássico tão aclamado, porque ele realmente é brilhante. Não posso falar outra coisa desse livro, a não ser que ele é fenomenal, brilhante, perfeito, tudo. Amei. E aí, amor, melhor protagonista do primeiro semestre. Aí, nesse caso, não vai ter como. Quem vai levar o troféu vai ser a Ellen Galantinius, maravilhosa. Nossa protagonista de Rainha das Sombras. Ah, gente, essa mulher. Depois que eu fiz as pazes com ela, acabou. Ela foi impecável da primeira página à última, nos 2 livros. Então, eu acho que isso é muita coisa. Melhor interesse romântico do primeiro semestre. E aí, gente, novamente, eu não vou conseguir colocar. Não tenho o direito de colocar outro interesse romântico que não o Rowan, que é o par romântico da Ellen. Jesus, o Rowan, pra mim. Eu só tô aplaudindo ele sentado aqui agora porque meu pé tá doendo e eu tô muito confortável. Mas eu reconheço que é imoral bater palma pra esse cara sentado. Tem que ser em pé. É você ir na sua casa, levanta a bundinha da cadeira agora e bate palma pro Rowan porque ele merece. Ele merece. Ele merece. Pior protagonista do primeiro semestre. Você acha que eu vou falar quem? Infelizmente, né, o Rafael Montes. Desculpa. Mas o Theo, de Dias Perfeitos, não dá. Gente, ele é odioso. Falar do Theo de Dias Perfeitos dá um gosto ruim na boca. Ele é escrito pra ser horrível, tá? Não tô ofendendo o personagem. Ele é realmente escrito pra ser horrível, gente, calma. Mas é isso. Pra mim, não teve como colocar outra pessoa, não. Nem de longe. Última pergunta. O pior interesse romântico do primeiro semestre. Olha, desculpa aí. Desculpa não, tá? Eu acho que esse você vai concordar comigo. Gente, Catherine Earnshaw. Meu Deus do céu, a Catherine
de O Morro dos Ventos Uivantes. Muita gente joga a problemática toda pro Radcliffe e fala que o problema de O Morro dos Ventos Uivantes é o Radcliffe. Eu não vou pagar de doida e sonsa aqui e falar que ele é perfeito, que ele é... Ai, gente, não, que ele é tipo, tadinho. Não, ele não é tadinho. Só que você ainda assim consegue entender, mesmo reconhecendo a culpa dele, ainda assim você consegue reconhecer também que ele teve um motivo, motivos bons, tá? Pra ele ser odioso com a família Earnshaw. Você consegue entender um pouquinho. Não com a Catherine. Eu acho que com relação a Catherine, né? Tipo assim, ele ficar nessa síndrome de vingança dele, essa eterna busca por vingança dele. Com relação a Catherine, eu acho que ele é um doido da cabeça. Agora, com relação, por exemplo, ao irmão da Catherine. Sério, nossa, as coisas que o Radcliffe passou nas mãos daquela família também não foi muita brincadeira, não. Diferente, na minha humilde concepção, da Catherine, que é uma menina boçal, insossa, chata pra caramba, que ela é simplesmente o oposto do egoísmo. Eu fico tentando pensar e eu realmente é difícil eu tentar lembrar um personagem tão egoísta quanto a Catherine. E é um tipo de egoísmo que te causa raiva, repulsa. Ela é um saco. Desculpa falar se você gosta da Catherine. Ela é a protagonista junto com o Radcliffe, mas eu acho que nessa história o grande protagonista é o Radcliffe, não tem jeito. Então, ela pra mim, de interesse romântico, meu Deus, horror. E é isso, gente. Gente, esse foi meu vídeo. Esse foi o meu filme, vocês gostaram, amigas? Se você se identificou comigo em algum desses livros aqui, você me fala. Eu vou adorar saber e deixa aí nos comentários pra gente bater papo e ser mais migas do que a gente já é, tá bom? E é isso, se inscreva no canal se você não for inscrito, curte esse vídeo se você ainda não curtiu. Inclusive, se você não curtiu esse vídeo ainda, amigo, que vergonha. Mentira, pode curtir agora que eu não vou reclamar não. Beijos. E é isso, gente. Um beijo no seu coração, amiga maravilhosa. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uhul!